Olá, turma. Dando continuidade ao nosso curso, hoje iremos estudar o conjunto dos números naturais. E na aula de hoje, nós vamos estudar a adição. Mas antes de entrar na adição, na operação, vamos primeiro definir o que é esse conjunto. Quem são os números naturais? São os primeiros números que nós conhecemos na escola, que surgiram. O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, infinitamente. Aqui esse n significa que esse conjunto é infinito, certo? No entanto, só faz parte desse conjunto os números que são inteiros. Por exemplo, números com vírgula, fração, não fazem parte desse conjunto, nem números negativos, certo? Então, a partir de agora, quando a gente encontrar essa letrinha aqui em matemática, esse n, significa conjunto dos números naturais. E quando ele tiver esse asterisco, significa que o zero não está fazendo parte desse conjunto. Em matemática, sempre que vocês virem um asterisco, significa que o zero não faz parte. Então, é basicamente essa a definição dos naturais. Saber identificar quem são. A adição é a primeira operação que nós vamos estudar nesse curso, operação de adição de números naturais. E o que importa de início é saber relacionar essa operação com algumas palavras, com algumas ideias. A adição ela está associada à ideia de agrupar, juntar, reunir, somar. Esses nomes são importantes porque vão ajudar a gente a resolver alguns probleminhas na hora de interpretá-los. Na adição, que a gente pode também chamar de conta de mais, né, como algumas pessoas falam, cada termo da adição tem o nome de parcela, e o resultado da adição tem o nome de soma ou total. Tá? Então, esses nomezinhos podem aparecer com frequências na explicação de outros conteúdos, então é importante a gente falar sobre isso. E você sabia o que é um sucessor de um número? O sucessor é um número que vem após outro número dado. Então, se eu desconheço esse número, chamar de n, quem seria o sucessor de n? O que tem uma unidade a mais que ele, seria o n mais 1. Mas, para ficar mais claro, vamos dar um exemplo numérico. 63. Quem seria o sucessor de 63? O 64, que é o número seguinte, o próximo número natural que vem a seguir. Certo? É um conceito bem simples, mas vale a pena a gente relembrar ele, já que o nosso assunto é estudar matemática básica. Propriedades da adição. A adição ela tem três propriedades que vocês podem estar ouvindo esses termos no decorrer do nosso curso, ou futuramente se aprofundando no estudo da matemática. Primeira propriedade é a comutativa. O que ela diz? Alterando a ordem das parcelas, não se altera a soma. O que significa essa propriedade? Se eu trocar a ordem da soma, vai ter o mesmo resultado. Então, 4 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 4. Então, se eu trocar a ordem, não alterou em nada. Associativa. Associar significa agrupar, juntar, né? Então, se eu juntar os dois primeiros com o terceiro, eu vou ter o mesmo resultado que se eu repetir o primeiro e juntar os dois últimos inicialmente, certo? Então, o resultado não se altera se efetuarmos as somas em diferentes ordens. E elemento neutro é um número que eu vou somar que não vai alterar o número, vai continuar ele mesmo. No caso, o elemento neutro da adição é o zero, porque 6 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais 6, que é a mesma coisa que 6. Então, essas propriedades só mesmo para reforçar que eu estou passando essa explicação, porque esses nomes podem aparecer, tá? Mas são propriedades da operação de adição. E para fechar essa parte da adição, separei um probleminha que é muito comum todo mundo responder errado, porque às vezes quando você fala que a aula é sobre adição de naturais,
É comum as pessoas acharem que a aula vai ser muito simples, que a aula é boba e tal, mas às vezes não. Às vezes, se não tiver atenção, pode errar por não interpretar corretamente uma questão. Então, aqui. Quando minha filha nasceu, eu tinha 27 anos. Hoje, minha filha tem 17 anos. Qual é a soma das nossas idades? A primeira coisa que a maioria faz é somar 27 com 17. Só que esse aqui é um probleminha de idade. Sempre que a gente tem um problema que envolve idade, a gente tem que ter atenção, porque envolve tempo. Então, quando minha filha nasceu, eu tinha 27 anos. Hoje, a minha filha tem 17. Se a minha filha tem 17, eu não posso ter 27, porque para mim passaram-se 17 anos também. Então, eu tenho que somar aqui com 17. 7, 7, 14, vai 1, 2, 3, 4. 44. Então, a minha idade hoje é 44. Então, a soma das duas idades vai dar 11, 61. A resposta correta seria 61. No entanto, a maioria marca o 44 de imediato. Uma questãozinha simples, mas tem que ter atenção. Seguindo, subtração de naturais. Vamos falar agora da operação de subtração de naturais. A subtração está associada a outros termos, que seria retirar, diminuir, perder. E na subtração, o nome dos termos também são bem falados, bastante conhecidos dentro da matemática. O minuendo e o subtraindo, nem tanto, que a gente estuda mais lá na quarta série, depois nem vê mais esses dois nomes. Mas o resto, ou diferença, a gente vê com bastante frequência, essa palavrinha aqui, ó, diferença. Então, a diferença é o resultado de uma conta de subtração. Subtração é a mesma coisa que a conta de menos que as pessoas falam. Às vezes eu falo subtração, ninguém sabe o que eu estou falando. Aí eu falo conta de menos, todo mundo já sabe o que eu estou falando. Então, diferença é o resultado de uma conta de subtração. É o resultado da subtração, tá? E você sabia que antecessor é um número que vem antes? Então, assim como eu tenho o sucessor, que é o número que vem a seguir, antecessor é o número que vem antes. Então, eu vou diminuir uma unidade para achar o antecessor. Então, se eu tenho 62, quem seria o antecessor de 62? O 61, um número que vem antes dele. Tá? E aqui eu quis explicar uma coisinha aqui, só para ficar bem claro as propriedades da adição. E mostrar para vocês que as propriedades não valem para a subtração. Por exemplo, a comutativa dizia que se eu alterasse a ordem dos termos, eu não ia alterar o resultado. Então, essa propriedade não vale para a adição nesse conjunto. Por quê? Alterando a ordem dos termos, a gente altera a diferença. 4 menos 5 vai ser diferente de 5 menos 4. Na verdade, 4 menos 5 nem existe nos naturais, porque eu não posso tirar 5 de 4. Associativa. Se eu associar os dois primeiros e depois com o terceiro, vai ser diferente também se eu fizer o contrário. 7 menos 2 menos 3. E da mesma forma, 2 não pode tirar 3 nos naturais. E por último, elemento neutro não vai existir na adição, porque se eu fizesse a comutativa, 0 ele não daria menos 6, não daria 6, certo? Seria diferente. Também não tem elemento neutro. Para fechar, então, aqui um exemplo resolvido. José começou a trabalhar quando tinha 16 anos e se aposentou com 65 anos. Ele começou a trabalhar no ano de 1963. Então, aqui é outra questãozinha que parece simples, mas tem que ter atenção. José começou a trabalhar quando tinha 16 anos. E nesse mesmo, e ele fala, na mesma questão, ele fala que esse foi o ano de 1963. Então, o que significa isso? Que nesse ano aqui, ele tinha 16 anos. Então, se eu subtrair a idade,
o ano pela idade, eu vou achar o ano que ele nasceu. Então, 1963 menos 16 sobre 6 vai dar 7, aqui vai virar 5, 5 tira 1, 4, 9, 1947. Então, ele nasceu no ano de 1947, certo? Se ele trabalhou 65 anos, eu tenho que somar os 65 aqui. Então, aqui eu vou ter 2, 10, 11, 10, 2012. Então, ele se aposentou no ano de 2012, certo? É isso. Então, gostou da aula? Curte, salva, compartilha, indica para um amigo. Se quiser fazer parte do nosso grupo, é só entrar lá no meu Instagram e pedir para fazer parte do grupo de matemática básica e assistir as aulas ao vivo às segundas-feiras. Até a próxima aula.